Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos neste momento em que nós nos encontramos de forma online para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, para refletir também sobre os conhecimentos, todos os aprendizados que a doutrina espírita nos traz. É com grande carinho e alegria que estamos aqui e queremos que todos se sintam bastante envolvidos, que estejam presentes, né? Não só de corpo, mas também de alma para a reflexão que faremos esta noite. E para então darmos início, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus, a espiritualidade benfeitora. Amado Mestre Jesus, espiritualidade benfeitora que ampara, direciona os trabalhos desta casa, do Centro Espírito Semeador, que possamos neste momento sentir a presença desses bondosos espíritos ao nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando, que possamos perceber todas as bênçãos que temos recebido em nossa existência, que possamos reconhecer a providência divina atuando junto de cada um de nós e assim elevarmos o nosso coração em gratidão. Gratidão por esta doutrina, gratidão por esta casa, gratidão pela possibilidade do estudo, pela reflexão e pelo incentivo a essa prática, a essa vivência dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Amado Mestre, pedimos que esteja com cada um de nossos irmãos que necessita, nos mais diversos e variados ambientes, nos hospitais, nas prisões, nos asilos, nos abrigos, nas ruas, em teus lares, que todos possam se sentir filhos de Deus, lembrar-se da bondade infinita de nosso Pai e assim reconfortarem-se seus espíritos, trazendo mais luz, tranquilidade, serenidade e esperança, e também balsamizar os corpos, para que possamos ter as melhores experiências diante de tudo que essa existência está provendo a cada um de nós, certos de todo esse amparo, de todo esse auxílio, de todo este cuidado e este amor. Vamos dar início à palestra da noite e que ela possa também nos trazer mais luz e mais incentivo à prática destes ensinamentos. Amado Mestre Jesus, esteja conosco durante toda essa noite. E que assim seja. Vamos então dar início ao tema dessa noite. Essa noite nós vamos falar sobre resignação. E interessante que já vem trazendo parte do que não é resignação. Nós temos então um tema que fala resignação não é indiferença. E há outras compreensões também que é importante que a gente vá fazendo sobre o que não é resignação. Muitas vezes, a resignação é entendida como conformismo com as coisas. Como se resignado fosse aquele que aceita o que vem pela frente, de braços cruzados, sem fazer nenhum esforço, simplesmente estando ali naquela atitude passiva, naquela atitude de aceitação e aguardando que a situação se transforme ou mude como se fosse num passe de mágica. Muitas vezes também a resignação ela é entendida como o destino que já está traçado, como a vontade de Deus, ponto final, já está acabado e não há o que fazer. Esse não é o entendimento que a doutrina espírita nos traz sobre a resignação. A doutrina espírita vai nos trazer que a resignação é uma virtude extremamente ativa. Não tem nada de passividade, não tem nada de cruzar os braços. Ela caminha muito mais no sentido da compreensão do que no sentido da conformação, no sentido do conformismo. Mas resignação também não é indiferença. Não é ter uma postura indiferente à dor, indiferente ao sofrimento, indiferente à dificuldade que nós estamos enfrentando, porque às vezes há também essa distorção de entendimento, que o resignado ele não pode chorar, que o resignado ele não pode sofrer, porque se sofre ou se chora, não é resignado. E nós vamos entender que resignação não é isso. Resignação não é desconectar do sentimento, desconectar da dor ou fingir que não está sofrendo. Resignação é uma postura que nós escolhemos para essa existência. É uma forma de se portar no decorrer da vida que vai exigir muito esforço,
vai exigir muito raciocínio, vai exigir muita compreensão. E falamos bastante, né, sobre esses aspectos que efetivamente não são resignação. E agora vamos entender um pouco mais o que é resignação, então. Não há como nós falarmos sobre resignação se nós não falarmos de obediência. E aqui, quando a gente fala de obediência, nós vamos recorrer à mensagem de Lázaro que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente fala, né, sobre esse entendimento, essa relação muito próxima entre obediência e resignação, se a gente buscar o dicionário vai nos levar para um sentido, né, de submissão. Tanto a obediência quanto a resignação, elas serão relacionadas à submissão. A submissão à vontade de alguém, a submissão frente a acontecimentos da vida. Mas se a gente recupera a questão, né, a mensagem que Lázaro nos traz no Evangelho, falando dessas duas virtudes, o que nós vamos compreender é que obediência e resignação não se limitam a essa questão de submissão, mas elas estão muito mais relacionadas a uma compreensão que parte do aval, o aval da razão, da lógica do raciocínio e do coração, da sensibilidade e do sentimento. Ser resignado, então, parte do princípio de ter o entendimento, de ter o conhecimento das leis morais. Parte do conhecimento de que Deus, nosso Pai, tem uma infinita bondade e que nessa infinita bondade nada virá até nós que seja para nos prejudicar, que seja para nos enfraquecer, que seja para nos tornar desanimados, mas uma compreensão de que tudo que chega, de tudo aquilo que vem até nós, tem uma razão, tem um sentido, tem ali um significado para nos auxiliar. E quando partimos dessa obediência, no sentido de compreender, de confiar em Deus, nosso Pai, aí sim nós estaremos relacionando e mais próximos do conceito que a doutrina espírita nos traz. Ser obediente, então, é analisar, é conhecer as leis morais, conhecer as leis divinas, saber da razão de estarmos aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Desse entendimento que nós somos esses espíritos imortais que estamos aqui buscando a perfeição, que estamos aqui buscando a felicidade, mas que nessa busca que não começou agora, não começou nessa existência, nós vamos nos encontrar com as consequências dos nossos atos, dos nossos erros praticados no passado, ou talvez até nessa própria existência, na forma como às vezes a gente conduz a vida, uma postura mais desanimada, uma postura mais desesperançosa, e nós vamos encontrar então essas consequências. E ao encontrarmos essas consequências, elas estão aqui para nos trazer um aprendizado, o aprendizado da superação. E limitar a nossa visão, às vezes olhando só para nós, só para as nossas dores, só para as nossas dificuldades, também não vai nos ajudar a ser obedientes. Porque para que a gente consiga ter essa obediência e entender os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós precisamos elevar o nosso olhar, não pensarmos somente em nós, na nossa família. Mas ser obediente a Deus significa compreender que todos nós somos irmãos. E nesse processo de reconhecer essa fraternidade universal, é o entendimento de que nós estamos aqui, nesse presente momento, sendo preparados para nos comportarmos verdadeiramente como irmãos. Irmãos uns dos outros, não apenas na nossa família consanguínea, não apenas naquela família que partilha das mesmas crenças, dos mesmos ensinamentos, ou dos mesmos princípios que nós temos, os mesmos valores, mas que nós estamos aqui sendo preparados para sermos esses verdadeiros irmãos de todos, não apenas daqueles que nós temos uma maior proximidade, mas que é esse exercício. E a obediência, ela vem, então, quando nós vamos entendendo tudo isso e vamos analisando cada um dos aprendizados que Jesus nos trouxe, cada um dos exercícios que ele foi fazendo, né, com o seu exemplo muito vivo. E o exemplo de Jesus, ele já nos mostra, então, esse outro processo. Quando Jesus veio até nós, ele não chegou aqui tentando passar os seus ensinamentos à força. Ele não fez esse exercício de
forçar o nosso entendimento e querendo que nós obedecêssemos às leis divinas, seguíssemos aqueles ensinamentos pelo medo, pelo temor. Não, Jesus veio e usou outro método. O método da demonstração pelo exemplo, o método da doçura, o método da mansuetude e da persuasão. Ele nos mostrou o porquê seria melhor para nós seguirmos as leis divinas, o porquê daqueles ensinamentos, o que é que nós conquistaríamos já naquele momento. Como nós poderíamos antecipar essa felicidade que nós tanto desejamos e que sabemos que não é possível ser plena aqui na Terra, já que é um mundo de expiação e provas. Mas esses ensinamentos, então, Jesus foi nos demonstrando que era possível sim conquistar um pouco dessa felicidade. Era possível sim conquistar um pouco dessa tranquilidade estando aqui, seguindo aqueles ensinamentos. Então ele não usa do método dos poderosos. Ele não fez com que a gente aceitasse por medo ou por ignorância. Não, ele ele mostrou a lógica. E quando nós fomos entendendo a lógica, o porquê, a razão, entendendo que não somos nós, mas somos uma família universal, que nós somos esses espíritos imortais, que não iremos perecer com a morte do corpo físico, faz muito mais sentido, então, por esse raciocínio, por essa compreensão, seguirmos aqueles ensinamentos que Jesus estava nos trazendo. E aí, o que nós vamos perceber? Que ser obediente, seguir as leis morais, seguir as leis divinas apresentadas por Jesus a nós, é uma escolha. Não é uma atitude passiva. Eu vou obedecer a Deus porque eu tenho medo de ser castigado. Eu vou obedecer a Deus e a essas leis, esses ensinamentos, porque senão Jesus vai me punir. A gente tem algum relato de toda a passagem de Jesus aqui na Terra, dele aplicando uma punição? O que a gente tem de exemplo? Do perdão, do ensinamento ali, ele dando aquele exemplo, convidando a pessoa a ir e não voltar a pecar, dando ali a oportunidade, demonstrando essa misericórdia e essa bondade divina o tempo todo. E vem então o convite para seguir, mas para seguir porque faz sentido, para seguir porque é lógico, porque tem razão, tem um significado e se conecta a tudo que a gente vai vivenciando e tudo aquilo que a gente vai aprendendo. E quando Jesus então nos traz esse convite, nós começamos a raciocinar sobre os ensinamentos, o que é que vai acontecendo conosco? O nosso coração vai ficando em paz, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, porque nós sabemos que Deus olha por cada um de nós, que o fato de nós enfrentarmos dores, dificuldades, limitações nessa existência não significa uma punição, significa um aprendizado que veio para lapidar o nosso espírito. E aí sim, nós vamos nos tranquilizando. E aquilo que porventura poderia ser uma grande dor passa a ser para nós, na verdade, um bálsamo. E sentindo essa tranquilidade, então, nós vamos consentir. Consentir agora com o aval da sensibilidade. Consentir agora com o aval do coração. E aí a gente vai entendendo, então, a obediência e a resignação como exercício muito ativo, como exercício de compreender, de entender, de buscar o embasamento no conhecimento, no entendimento das leis morais. E depois desse entendimento, parte-se uma escolha. A escolha, então, em obedecer às leis morais, às leis divinas. Mas não por medo, não por ignorância, porque a gente não sabe, mas porque a gente sabe, a gente consegue entender as consequências e nós percebemos que é o melhor para nós. E não só o melhor para nós, porque isso seria egoísmo. Mas a gente entende que seguir as leis divinas, obedecer às leis divinas, é o melhor para todos. E aí a gente vai transcendendo nessa caminhada da felicidade, da perfeição, do desenvolvimento do amor em toda a sua plenitude. E, na sequência, então, a resignação. O coração fica tranquilo. O coração consegue ficar em paz. Vai sofrer? Vai. Mas com um entendimento diferenciado e aproveitando essa oportunidade para a transformação. Desse entendimento que não é possível mudar a realidade externa, mas é possível transformar a si, mudar a realidade interna, utilizar a dor
como um lapidador e fazer então cada vez mais ir brilhando a sua luz, brilhando todo esse potencial que cada um de nós carrega. Mas aí a gente fala, então a gente vai ser obediente, né? Nós vamos ser obedientes, por que sermos obedientes? A razão de nós sermos obedientes é para que a gente consiga seguir a nossa caminhada. É para que a gente não caia no decorrer do caminho. Porque se nós deixamos de seguir as leis divinas, nós vamos nos tornando frágeis e nós vamos caindo. Agora, quando nós queremos verdadeiramente nos fortalecer, nós vamos então obedecendo a partir do ensinamento que Jesus nos trouxe e que é um apoio para todos nós, um apoio para que a gente siga firme nessa caminhada. E vamos lembrar então dos principais ensinamentos, né? Se nós formos fazer um resumo, a gente vai falar do amor, da prática do amor, porque foi isso que Jesus demonstrou o tempo todo quando esteve aqui e ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. O amor em toda a sua plenitude, o amor em toda a sua potência. Mas às vezes para nós ainda é difícil entender esse amor em toda a plenitude, em toda a potência. Se formos trazer em questões mais práticas, nós podemos dizer então de fazer ao outro aquilo que nós desejaríamos que nos fosse feito. Falaríamos também do amor aos inimigos, que nós devemos amar aos nossos inimigos. Porque amar os amigos é fácil, né? A gente ama, menos quando eles contrariam. Aí a gente já vai entender que isso não é amor. Né? Pode ser apego, mas amor não, porque o amor, ele compreende, ele aceita, inclusive aceita o outro do jeito que é, até que ele possa se transformar. Mas nós falaríamos então desse amor aos inimigos, porque na verdade não existem inimigos, existem irmãos. E não tem como nós chegarmos à felicidade, não tem como a gente chegar à perfeição, se nós não entendermos que somos todos irmãos, que não há essa diferença, que não tem ninguém, né, de um lado ou de outro. Não é uma briga entre gangues, né? Não é uma briga entre facções, não. É o processo de conquista, de desenvolvimento e de progresso de irmãos, que por vezes, por hora, podem se posicionar com crenças diferentes, com ideologias diferentes, mas que precisarão sim voltar a esse entendimento básico da fraternidade, voltar a esse entendimento básico da irmandade, voltar ao entendimento da filiação, voltar a esse entendimento de que somos todos filhos de Deus e que o progresso, a conquista da felicidade só se dará a partir do entendimento e da prática no dia a dia desse conhecimento. Mas nós vamos falar também sobre a caridade desinteressada, sobre auxiliar o outro sem pompa, sem circunstâncias, sem que seja necessário saber. Auxiliar o outro porque a gente se condói da situação, da dificuldade em que o outro está e porque a gente aplica aquele primeiro ponto que nós falamos. Vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito se eu estivesse naquela situação. E por fim, nós vamos falar também do perdão incondicional. O perdão incondicional, aquele que compreende que não são 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes, quantas vezes forem necessárias. E por que perdoar incondicionalmente? Porque o mal, o erro, é passageiro em cada um de nós. E porque aquele que nos faz o mal, aquele que pratica o erro para conosco, ele primeiro está em sofrimento. E esse sofrimento não se contém dentro de si e extravasa por meio do mal ao outro. Então, já há mal naquela pessoa, já há sofrimento. Não há razão para isso. Vamos seguir esse ensinamento de Jesus. Vamos, então, obedecer à prática do amor, manifestando o perdão sempre que for necessário, até como um gesto de amor a nós, porque quando nós não perdoamos, nós carregamos essa dificuldade, nós carregamos conosco essa sombra da mágoa, do ressentimento, que por vezes se transforma até numa pedra, um fardo que fica muito difícil, que fica muito pesado ser carregado. E aí, falando agora sobre fardo, que fica difícil, que fica pesado, sobre ser carregado, nós então voltamos, falando sobre essa questão da resignação. E na mensagem de Lázaro no Evangelho, ele vai nos trazer, né, que aquele que é orgulhoso, aquele que é egoísta,
Ele não consegue ser obediente. Olha que interessante, né? Mas por outro lado, aquele que é pusilânime, que é fraco, que é medroso, que é covarde, também não consegue ser resignado. Porque essas são posturas muito ativas, são posturas que requerem muito esforço. Ser obediente requer um esforço, o esforço da nossa vontade. Ser resignado também requer esforço. Mas vamos entender um pouco mais por que o orgulhoso e o egoísta, então, não conseguem ser obedientes. Porque para seguir as leis divinas, e a elas que nós, precisamos obedecer se queremos realmente ser felizes, é necessário despir do eu. É necessário olhar para o nosso irmão e agir para com ele na igualdade. Não há como sermos obedientes, seguirmos os ensinamentos de Jesus, se nós entendemos que somos superiores aos outros. Se nós queremos condições diferenciadas, se nós queremos um tratamento diferenciado. Então vamos pensar, no mundo todo mundo sofre, né? Desconhecemos alguém que não tenha sofrimentos. O que acontece é a forma como a pessoa lida com o seu sofrimento. Mas imaginemos então que diante de uma grande dor, a gente comece a questionar Deus. Por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que agora? Não, mas não era melhor que acontecesse com outro? Se nós entramos nesse processo, nós estamos revelando então esse egoísmo, nós estamos revelando então esse orgulho e não conseguiremos ser obedientes, porque estamos aí exigindo uma posição diferenciada, um tratamento VIP de Deus. E mares calmos não fazem bons marinheiros. Deus não vai nos atender nisso, porque essa não é a nossa necessidade. A nossa necessidade é o nosso progresso. Se o mar fica muito calmo, vai atender a nossa vontade, mas nós ficaremos estáveis, estáticos, não sairemos do lugar, não haverá progresso. Eis a razão de porque Deus não vai atender esse nosso desejo. Ele vai atender a nossa necessidade de progredir, a nossa necessidade de crescer. Então, as dores, as dificuldades, as tribulações, elas virão. Não porque Deus está colocando em nosso caminho, porque nós é que fomos atraindo por meio das nossas escolhas, da nossa conduta, do nosso comportamento, essas situações. E aí talvez a gente se questione agora, mas e as provas? A prova também ela foi atraída por nós como uma condição que nós já temos de superar. Agora, se diante da prova a gente resolve esmorecer, aí já não é com Deus, né? Já é conosco. Então vamos para a frente do espelho, dar uma olhada ali, né? Fazer um processo de autorreflexão e buscar aí essa energia, esse esforço e essa vontade de superar. Por que o fraco agora não, então, ele não pode ser resignado? Por que ele não consegue? Pusilânime, covarde, medroso. Ele não consegue porque ele entra na revolta. E a revolta deixa, então, o fardo cair. A resignação, ela vem justamente como uma escolha para que a gente consiga levar os fardos que nós necessitamos carregar de maneira firme, continuando a nossa caminhada. Mas se a gente escolhe o caminho da revolta, o que é que vai acontecer? O fardo cai. E aí a gente entra, naquele processo agora de compreender definitivamente que obediência e resignação não são posturas passivas, né? Não é o caminho do menor esforço. Porque diante de uma grande dor na nossa vida, o que é mais fácil fazer? Então vamos imaginar que a gente tem uma grande tristeza, que a gente teve uma grande perda, um grande revés financeiro, uma situação de doença que aconteceu conosco ou com algum familiar muito amado e que vai mudar, né, a existência, o curso dessa existência de maneira mais duradoura, que vai trazer limitações, dificuldades. Então, cada um de nós pode pensar aí em um cenário que signifique uma dor, que signifique uma limitação. O que é mais fácil diante de uma grande dor? Xingar, blasfemar, desmoronar, se entregar ao desânimo, se entregar ali ao sofrimento, permitindo que a depressão se instale, ou é mais fácil elevar o pensamento a Deus, pedir, rogar ajuda e dizer, eu não entendo, mas eu aceito, eu sei que é para o meu bem, não sei ainda como fazer, mas estou aqui, Senhor. Estou aqui, aceito e me comprometo a fazer o meu melhor. Me comprometo a manter o meu coração em calma, porque eu confio plenamente em Ti, Senhor. O que é mais fácil?
O que é mais fácil, meus irmãos, o que não exige esforço de nós, é a primeira opção. É entregar o desespero, é entregar o desânimo, é entregar a revolta, ou questionar, né? É brigar com Deus e que Deus esqueceu de nós, e o que está acontecendo, que isso não existe, esse negócio de doutrina espírita não funciona, né? Como é que Jesus veio aqui e falou que ele, né, tanto de coisa e agora isso acontece com a gente? Esse aqui é o caminho mais fácil. É o caminho da perdição, o caminho de nos perdermos aí nos labirintos da revolta, da reclamação, do desânimo, da desesperança. Difícil é manter essa postura centrada, essa postura que analisa, não, peraí, o que está acontecendo? O que aconteceu com o outro? O que está acontecendo comigo? Qual é o aprendizado que está aqui para que eu faça? Qual é ainda a limitação que há em mim, a imperfeição que eu ainda carrego, que me dificulta passar por essa situação? Às vezes é o apego, estou muito apegado. Às vezes é o orgulho, que está muito ferido. Às vezes é a falta de fé, porque eu perdi um ser amado, mas eu ainda não acredito tanto assim na vida futura, eu ainda não tenho essa fé robusta, esse entendimento. O que é que está acontecendo? Qual é a lição que veio? E aí, a partir dessa identificação, continuar o esforço para trabalhar, para lidar com a situação, para ter essa postura de compreensão, não de conformação. Ah, aconteceu, foi assim. Não, peraí, aconteceu. O que eu posso aprender com isso? O que eu preciso trabalhar em mim? Essa é a diferença. Então, se a gente for buscar no dicionário, a gente vai perceber que resignação tem um tom muito voltado para a conformação. Mas o entendimento que a mensagem que Lázaro nos traz do Evangelho segundo o Espiritismo e o entendimento da doutrina espírita é que resignação está mais para compreensão. Aquele que entende, aquele que compreende, aquele que sim analisa e a partir dessa análise pode então manter a sua mente tranquila e o seu coração em paz, mas que vem também de uma confiança plena em Deus. É por isso que ser resignado não é fácil, porque antes de ser resignado, nós precisamos ter fé e confiar plenamente em Deus. Aí é que está o desafio. Por isso que o orgulhoso, o egoísta, o pusilânime, o fraco terão dificuldades com a resignação e também com a obediência. Então, quando essas situações nos visitam, o que a resignação nos pede? Essa análise, esse entendimento e também a mudança de foco. Mudar o foco buscando qual é a solução. Vamos nos lembrar, resignação não é cruzar os braços e esperar que a situação magicamente se resolva. É o que é que nós podemos fazer, qual vai ser a nossa atitude, qual vai ser a nossa ação, o que efetivamente nós faremos. Ah, mas não tem nada que eu possa fazer na situação externa. Mas e quem disse que nós estamos aqui para mudar a situação externa? Primeiro nós estamos aqui para mudar a nós. Então, se eu não posso fazer com relação à situação externa, que eu volte o olhar para dentro. O que eu preciso trabalhar em mim? E aí sim, a situação externa também vai se modificar. E é interessante, aqui nós temos um relato nas cartas, né, psicografadas pelo Chico. Os pais, eles perderam um filho de 18 anos, né? O nome do filho era Adilson Gonzaga Pezzini. Um jovem de 18 anos que tinha o sonho de morar nos Estados Unidos, de completar sua formação lá. Ele já falava mais de 2 idiomas, enfim, uma formação e uma dedicação aos estudos muito grande. A família com uma boa situação financeira, até que esse jovem de 18 anos, ele é atropelado. Ele se distrai na linha do ônibus, enfim, acaba sendo atropelado e vem, né, ao desencarne. E é um período muito difícil para os pais, porque o filho é filho único, era a alegria da casa, era a luz da casa, né, e tinha aquela carreira promissora. E os pais ficam, né, muito mexidos, com muita dificuldade de lidar com essa situação, com muita dificuldade de caminhar. Até então que, por meio do Chico Xavier, eles recebem uma carta psicografada em que o filho
se identifica, o filho fala de como foi a passagem para o plano espiritual, que ali naquele momento em que ele estava indo a caminho do hospital, mas que já, né, não estaria mais ali, né, efetivamente vivo, ligado ao corpo físico, mas nesse caminho, no trajeto ao hospital, ele se lembrou da mãe, ele se lembrou de Jesus, ele se lembrou das preces que ele fazia com a mãe. E isso trouxe para ele esse ensinamento, né? Isso trouxe para ele muita calma, trouxe para ele muita tranquilidade. Ele relata então que ele foi amparado. Em todo o processo ali de desencarne, ele teve, né, todo o amparo e que ele já se encontrava bem, mas que ele percebia a dor e o sofrimento dos pais. E que essa dor e sofrimento, de alguma forma, chegava até ele. É então que na carta ele dirige a atenção à sua mãezinha e pede para que ela se lembre das outras mães, para que ela se lembre das outras crianças, das crianças que haviam ficado na Terra porque as suas mães tiveram que partir. Mas que essas mães, elas não estavam mortas. Essas mães, assim como ele, também estavam vivas no plano espiritual e ficariam muito agradecidas se tivesse alguém que poderia garantir a comida, que poderia garantir o agasalho, que poderia garantir ali aquele alimento a tempo e a hora das suas mesas. E aí, né, nesse movimento, nessa mexida, os pais então resolvem se reorganizar, resolvem lidar com aquela dor de uma forma produtiva. Eles não podiam transformar a situação, o filho não voltaria, mas eles podiam então pegar esse conhecimento, buscar mais entendimento sobre a vida futura, sobre o fato de estarmos aqui, sobre qual é a nossa missão efetivamente de cada um, né, aqui na Terra, da nossa pequenina missão, mas que pode trazer grandes frutos, que pode aplacar grandes dores. E a partir desse entendimento, então, eles escolhem obedecer. Eles escolhem, então, obedecer aos ensinamentos. Eles escolhem, então, acalmar os seus corações, ajudando outros corações. E aí eles vão se dedicar, né, aí a obras de caridade, eles vão fazer agasalhos, né, em outros momentos eles ajudavam financeiramente, enfim, em outros momentos doando do seu tempo para ensinar as crianças, e fazem um lindo trabalho. Mas eles precisaram se esforçar, eles precisaram escolher, eles precisaram acreditar. Acreditar em Deus, acreditar na bondade, acreditar na continuidade da vida e acreditar que a gente está aqui para algo mais do que as simples preocupações materiais que, por vezes, todos nós nos envolvemos tanto. E foi aí esse lindo despertar. Será que nós já despertamos? Será que ainda precisamos despertar em algo? Como nós podemos buscar, então, esse nosso despertar? A partir de uma escolha consciente. Fica pra gente aí essas reflexões, né? E aí, o que nós vamos entender, né, meus irmãos? Que há um outro aspecto também muito interessante para a gente desmistificar que resignação não é indiferença. Né? Então, aqui a gente tem uma flor na tela que está no deserto. A paisagem é tão bonita que nem parece o deserto, né? Mas é uma flor que está no deserto. Ser resignado não significa ignorar que a gente está no deserto. Ser resignado não significa ignorar as dores que nós temos. Não significa ignorar aquele sofrimento. Ser resignado significa, sim, entrar em contato com a dor. Perceber o sofrimento. Mas não se deixar levar por ele. Fazer uma escolha de agir com o que é melhor para nós. E o melhor para nós não é o desespero. O desespero pode ser o mais confortável. A inércia também é o mais confortável. O comodismo é o mais confortável. Mas não vamos nos enganar. O que é mais confortável para nós no presente momento não é o que nos trará bons frutos. O que é mais desconfortável, que é esse exercício da escolha, esse movimento, essa aceitação, é desconfortável. Exige de nós. É desconfortável no curto prazo, porque vai nos trazer bons frutos. Então, a resignação, ela sim, o resignado, ele vai sofrer? Ele vai. Ele vai chorar? Ele vai. Mas, acima de tudo, ele vai praticar uma conformidade ativa, uma conformidade que vem a partir do raciocínio. Ele vai, então, a partir disso, produzir amor, porque a resignação, ela é cheia de amor, ela é cheia de sentimentos
nobres, vai enaltecer o amor. Vai sentir a dor, mas vai se lembrar das leis divinas, e nesse lembrar-se das leis divinas vai acalmar e vai balsamizar o próprio coração. E vai então se submeter, mas de uma forma diferente, de uma forma ativa. E isso vai trazer a conquista dessa virtude. Já a indiferença, meus irmãos, ela não é uma virtude de forma alguma. Ignorar que se está sofrendo ou tentar não entrar em contato com o sofrimento, foi algo muito ruim que aconteceu, mas eu vou fazer de conta que eu não estou nem vendo, que eu não estou nem sentindo, enfim. Isso só vai dificultar a situação, porque a dor vai estar ali presente. O fato de não lidar com o sofrimento que advém da dor não faz com que a dor desapareça. Então, a indiferença, mesmo com as coisas nossas, com as nossas dificuldades, as situações difíceis que nós estamos, não é a melhor resposta. Nós desconectamos. Só que quando a gente desconecta para não sentir tristeza, para a gente não sentir, né, o impacto negativo daquilo que nós estamos enfrentando, nós vamos nos desconectar também das outras emoções. Pouco a pouco, nós vamos nos desconectando do afeto, do amor. Pouco a pouco, a gente vai também desconectando da alegria. Porque se a gente bloqueia o canal para sentir a dor, para sentir a tristeza, nós bloqueamos também o canal para sentir amor e alegria. E é por isso que nós vamos dizer que a indiferença, ela nulifica o amor. E ela, então, se transforma numa imperfeição. E o que a gente deve fazer é sentir, é reconhecer. Porque ser indiferente não tem razão, né? Se nós temos um cérebro, quando a gente se torna indiferente, a gente tem um cérebro e não pensa. A gente tem um coração e não sente. A gente tem uma alma, um espírito e não ama. Como é que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Então, a indiferença, ela não é a resposta. Não é esse o caminho que nós devemos seguir. E aí há ainda, para que a gente pense um pouco mais, uma indiferença que ela é ainda mais danosa, ainda mais perigosa, né? Que a gente disfarça às vezes sob essa questão da ótica da resignação, que é a indiferença com o outro. E aí nós vamos recorrer aqui ao 5º capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, né, ao item 27, em que Kardec, né, coloca uma questão que é: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou nós devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixar seguir o seu curso? Então é assim, se eu vejo uma outra pessoa sofrendo, como é o que aparece na tela, uma outra pessoa está em sofrimento, eu posso ajudar ou eu devo deixar seguir? E aí aqui, né, quem responde essa pergunta é Bernardinho, espírito protetor. Ele vai nos alertar para os nossos entendimentos distorcidos e errados do que seja os desígnios de Deus e do que seja a nossa conduta, o fato de nós estarmos aqui, como nós devemos agir com relação ao outro. Porque ele vai colocar que muitas vezes, né, nós temos essa interpretação errada, que a gente vê o outro em sofrimento, a gente fala assim, não, isso aí é desígnio de Deus, isso aí é lei de causa e efeito, né? Isso aí está em expiação, então tem que deixar expiar, né? Está em expiação, vamos deixar que essa expiação siga aí. E ele vem nos convidando também a pensar que, às vezes, além da gente ter essa postura de não ajudar aquele que precisa sob essa desculpa, que na verdade a gente tenta ser indiferente, né? E aí tem até alguns questionamentos que essa indiferença é o mal desse século, porque às vezes a gente faz como esse rapaz. A gente passa ali, né, por alguém que está numa situação, numa necessidade, e a gente olha para o outro lado. Então, a indiferença como essa sombra que vai nos distanciando das pessoas, que vai nos isolando no nosso orgulho, no nosso egoísmo, mas que também vai nos isolando da felicidade, vai nos isolando da alegria, vai nulificando o amor que há em nós, o amor que deve ser desenvolvido. E aí Bernardinho vai falar que, além desse entendimento inadequado, de que a gente deve deixar, né, a pessoa sofrer, porque está em expiação, e a expiação tem que seguir o seu curso, ele fala que há ainda pessoas que entendem que devem, digamos, aumentar a expiação do outro. Né? Já que está em expiação, vamos aumentar a expiação, porque a gente vai ajudar. Que uma ou outra postura são inadequadas e que nosso dever é sempre ajudar, porque nós não sabemos quais são os limites que foram colocados para aquela prova ou que foram colocados para aquela expiação. Nós não conhecemos e nós devemos, então, fazer aquele irmão tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito caso nós estivéssemos naquela posição. Então, a gente não tem que ser resignado para com o outro nesse entendimento negativo, porque aí a gente se torna indiferente.
O que é resignação? A resignação é entendimento da situação e perceber quais são as formas de diminuir o sofrimento, de diminuir a dor e ficar só com o aprendizado. E aí, nosso papel é justamente a partir da compreensão de que a bondade de Deus ela é infinita, é atuar e é agir para ajudar esse irmão. E aí ele vem nos chamando nessa mensagem do Evangelho, uma mensagem muito bonita, que nós espíritas devemos fazer da nossa existência um ato de amor e de abnegação, que nós devemos fazer todos os esforços possíveis e necessários para ajudar os nossos irmãos nas suas dificuldades, nas suas dores, nos seus sofrimentos. Porque a postura da indiferença, meus irmãos, ela fica longe da obediência, fica longe da resignação. A postura da indiferença, ela vai ao encontro do orgulho e do egoísmo. E qual deve ser, então, a nossa postura quando nós vemos alguém numa situação de dor e de sofrimento? Eu vou ler o trecho do Evangelho porque é muito bonito. Ele diz assim: não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu, como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Olha que interessante, né? Quantas vezes ser obediente, ser resignado, não é se questionar isso diante do sofrimento do outro. Será que eu não sou um instrumento que pode levar ali um pouco de consolo? Que pode cortar? Que pode levar ali a bênção da paz? E nós não devemos nos preocupar, porque nós jamais estaremos, quando a gente age com a caridade desinteressada, com o verdadeiro amor, buscando ajudar, nós jamais estaremos interferindo nos desígnios divinos. Se for necessário que se prolongue, irá se prolongar, mas não irá se prolongar sem os nossos cuidados, sem a nossa atenção, sem fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. E para a gente ir, já finalizando as nossas reflexões dessa noite, talvez essa frase possa nos trazer esse despertar. Se nós ainda nos encontramos por vezes na indiferença, seja para com o que acontece na nossa vida, como se nada estivesse acontecendo, ou como se nós não pudéssemos mudar nada, ou se é com relação à vida do outro, o chamamento que vem para nós essa noite, gente, é só consultar o coração. Se a gente consulta o nosso coração, a resposta claramente vem. Tá? E se essa resposta vem, que a gente possa agir. Né? Porque um mundo diferente não vai ser construído com pessoas indiferentes. Indiferentes aos próprios sofrimentos, às próprias dores, indiferentes às dores e aos sofrimentos dos outros. Esse não será o caminho. E o caminho, então, qual será? O caminho é aquele que nós já conhecemos. É o caminho que Jesus nos trouxe. Jesus, o tempo todo, ele demonstrou esse caminho. O caminho do amor, o caminho da compreensão, o caminho da fraternidade. E ele nos mostra também a resignação em todos os momentos, mesmo naqueles momentos em que ele estava ali, incitando os discípulos à prática do bem, à prática do amor, ele estava nos ensinando também sobre resignação. Ele estava nos chamando para a resignação, que fica muito claro que não é um conformismo, que não é uma indiferença, mas resignação é luta para superação, é luta no processo de transformação, é luta na conquista de ações, de atos e de sentimentos mais nobres, mais elevados. E Jesus, então, ele finaliza, fazendo esse convite num momento de muita humildade. Ali que ele deixa essa demonstração também da sua humildade, mas deixa a demonstração da sua confiança plena em Deus, nosso Pai, quando ele nos ensina, então, a fazer aquela rogativa. Pai nosso que estais nos céus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Que nós possamos então ter essa confiança plena em Deus, que nós possamos nos inspirar verdadeiramente em Jesus. E ao fazermos essa oração, fazermos do fundo do coração, com um coração em paz, tranquilo, por sabermos que a vontade de Deus, nosso Pai, é o melhor para nós. E por sabermos que qualquer que seja a situação que nos advenha, haverá em nós esse esforço, essa postura resignada para tirar o melhor proveito, para tirar o aprendizado, para nos lapidarmos como esses espíritos imortais que somos. E sim, caminharmos rumo ao progresso, rumo a essa conquista da felicidade, da perfeição. E agora então, vamos finalizar pedindo o amparo da espiritualidade benfeitora para que a gente siga fortemente, verdadeiramente nesse caminho. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui. Estamos aqui para agradecer os teus ensinamentos, tantos momentos que de formas diferentes nos ensinaste sobre resignação. Nos ensinaste sobre como vivenciar as situações, tirando o aprendizado, fortalecendo e demonstrando a nossa verdadeira confiança em Deus, nosso Pai. Obrigada por cada demonstração. Que essas demonstrações possam falar alto aos nossos corações, que possa espantar a indiferença que por vezes venha nos envolver, que nós possamos nos deixar tocar verdadeiramente pela dor do nosso irmão, que nós possamos lidar também com as nossas dores, entendendo que o caminho para a redenção, o caminho para a libertação, estará sempre na prática do bem, estará sempre na prática do amor, e que em todos os momentos que ficarmos em dúvida, podemos recorrer a Ti, recorrer nos lembrando dos Teus ensinamentos, recorrer a Ti por meio do Evangelho, recorrer a Ti por meio da prece, recorrer a Ti por meio de nossa fé. Nós pedimos então que luzes e bênçãos sejam direcionadas a todos nós que necessitamos, que possam fortalecer o espírito, que possam balsamizar as dores do corpo, que possam trazer mais coragem, trazer mais fé, trazer mais confiança, para que possamos aproveitar melhor os aprendizados. E rogamos também para que as águas que foram colocadas para a fluidificação possam receber o medicamento salutar, que irá atuar no corpo, no espírito, conforme as necessidades de cada um. Amado Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos, assim como a espiritualidade benfeitora que cuida desta casa. Que cada um de nós esta noite possa se sentir então verdadeiramente cuidado e que o nosso despertar amanhã seja cheio de confiança, de fé e de resignação. E que assim seja.